Então eu resolvi gravar um vídeo sobre isso. Nesses stories eu falei sobre Elias. Elias, ele foi um dos maiores profetas de Deus, um dos maiores profetas que Israel já teve. Coisas sobrenaturais aconteceram na vida dele. Por exemplo, ele ordenou que não chovesse por 3 anos e não choveu. Quando ele ordenou que chovesse, choveu. Caía fogo do céu para Deus mostrar que Deus estava com ele, para os inimigos dele. Tanto que ele foi arrebatado, ele nem passou pela morte. Ele foi arrebatado, ele foi levado aos céus vivo. Então, assim, muita coisa aconteceu na vida dele. E aí, o que aconteceu um dia? Ele recebeu uma ameaça de Jezabel. E depois ele ter vivido tantas experiências sobrenaturais, ter vivido tantas coisas de Deus, tantos livramentos, tantas provas de que Deus estava com ele. Quando ele recebeu essa ameaça, ele foi pro deserto, deitou embaixo de uma árvore e ele pediu a morte. Ou seja, ele entrou em depressão, porque quando chega ao ponto da pessoa querer morrer, pedir a morte, é porque ela tá numa depressão. Então, assim, o que aconteceu? Ele se esqueceu de tudo aquilo que Deus já havia feito por ele, de todas as coisas, todas as experiências que ele já tinha tido, e ele ficou com medo de uma ameaça, de uma mulher que ameaçou que ia matá-lo, porque ele havia matado os profetas de Baal, que eram contrários a Deus, e aí ele se esqueceu. E eu tava pensando quantas vezes a gente faz a mesma coisa, sabe? A gente passa por tantos livramentos, Deus faz tantas coisas nas nossas vidas, a gente supera tantas coisas, a gente enfrenta tantas coisas, a gente vence. Se você parar pra pensar, olha quantas coisas que você já deu conta na tua vida. E hoje, às vezes, você olha pra trás e fala assim, nossa, eu nem sei como é que eu passei por isso. Eu olho pra minha vida lá atrás e falo, caramba, quantas coisas eu superei, tipo, quantas coisas eu passei. Eu achava que eu não ia dar conta e eu dei conta e hoje eu tô aqui. E às vezes surgem outras coisas que dá aquele medinho sim, que dá aquele frio na barriga e você fala, será que eu vou conseguir passar por essa? E a gente sempre consegue. E Deus dá tantos livramentos, Deus dá tanta capacidade, tanta força pra gente no momento que a gente precisa. E às vezes a gente tem a tendência de esquecer. E a Bíblia fala que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por quê? Porque a nossa tendência natural é esquecer as coisas boas e focar nas negativas. Já é uma tendência natural do nosso cérebro. Tanto que eu já dei um exemplo aqui que às vezes, por exemplo, se você recebe 20 elogios, mais uma crítica, a tua tendência é ignorar aqueles 20 elogios e ficar focado naquela crítica. Então, assim, e eu lembrei de Davi também. Davi, ele era o cara que ele, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele trazia na memória as vitórias que ele já teve. Olha como é importante, gente, a gente se lembrar de todas as coisas que a gente já superou, de todos os livramentos que Deus já deu, de todas as provisões que já vieram para nossa vida, de tudo que a gente já venceu na vida, para saber quão longe a gente ainda pode ir. E Davi, ele era um menino de 17 anos quando ele foi levar comida para os seus irmãos na guerra e ninguém do exército de Israel conseguia vencer Golias. Provavelmente você já conhece a história de Davi e Golias, né? O gigante que ninguém conseguia vencer, homens experientes na guerra, o exército todo, ninguém tinha conseguido. E ele foi levar comida para os seus irmãos lá na guerra e ele viu aquele gigante zombando do povo de Deus, do povo de Israel. Aí ele olhou pro gigante e falou, mas quem que é esse incircunciso que se levanta contra o exército de Deus, contra o Senhor dos exércitos, não sei o quê. E aí o rei ouviu aquilo. E aí o rei falou assim, mas você tem coragem de ir contra o gigante? Ele falou, lógico, o Deus que me livrou do leão e do urso também vai me livrar desse gigante. Por que do leão e do urso? Porque Davi, ele era um mero cuidadorzinho de ovelha. Ele era um pastorzinho que ele ficava lá no pasto cuidando de ovelhas. Então, assim, como ele era magricelinho, franzininho e ainda jovem, tinha 17 aninhos, os irmãos dele iam pra guerra, eram guerreiros, tudo, né, bombadão, lá fortão, e Davi era o esmilinguido da família e até o rejeitado da família. Ele era o improvável. Isso que eu acho lindo em Deus, gente. Deus pega os improváveis, exalta, levanta, honra e todo mundo fica, como assim? Entendeu? Então, se você é um improvável, se alegre, porque é você mesmo que Deus quer pegar, transformar, levantar e exaltar, porque é isso que ele faz, certo? Então, aí, o que aconteceu? Davi, ele era fiel naquilo que ele fazia. Por isso que Jesus falava, seja fiel no pouco, nas pequenas coisas, e sobre o muito eu te colocarei. E Davi, ele era fiel nas pequenas coisas. Ele cuidava daquelas ovelhas como se fosse a própria vida dele. E uma vez, quando um leão veio para atacar a ovelha, ele lutou contra o leão, ele
sabe, foi pra cima, matou o leão. Quando um urso veio, ele foi pra cima, matou o urso. O que outro pastor no lugar dele talvez teria feito? Tipo assim, o leão pegou uma ovelha, deixa ele comer essa ovelha, deixa eu pegar e escapar junto com as outras, né? Porque o leão, depois que ele come um animal, eu já fui pra África, já fiz safari lá. Então assim, eu já vi leões comendo um búfalo. E então, depois que eles comem, eles deitam lá e ficam deitadões, eles nem representam perigo, porque eu fui num jipe todo aberto e a gente ficou do ladinho do leão ali deitado e ele tranquilão lá, porque ele tava de barriga cheia, né? Ele já tinha comido. E então, Davi podia ter pensado assim, não, tipo assim, deixa ele pegar essa ovelha, eu vou salvar as outras e vou salvar a minha vida. Davi foi e arrancou a ovelha da boca do leão. Uma ovelha, ele foi fiel, sabe, no pouco, e nisso Deus foi fortalecendo ele, Deus foi honrando ele. E aí quando ele foi levar comida para os irmãos, ou seja, ele ia levar marmita para os irmãos e cuidar das ovelhas, essa era a profissão dele, né? E ele viu o gigante afrontando o exército de Deus lá, ele falou, mas quem que é esse incircunciso que se levanta contra o Senhor dos Exércitos? Ele ficou pé da vida, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia o tamanho de Deus. Enquanto ele ficava lá no pasto sozinho, onde ninguém via, onde ninguém dava nada, ele tinha experiências com Deus, o que não acontecia com os irmãos dele, com os outros que estavam lá, com o exército inteiro. E o rei viu isso e falou assim, mas tu tem coragem de ir contra ele? E ele falou assim, lógico, o Deus que me livrou do leão e do urso também vai me livrar desse gigante. Olha só, gente, que interessante. Davi, ele trouxe à memória dele as vitórias que ele já tinha tido. Ele trouxe à memória dele os livramentos que Deus já tinha dado para ele. Então ele falou, não, Deus me livrou daquilo, do leão, de um urso, Deus vai me livrar desse gigante também. Então, além da confiança em Deus, ele também tinha autoconfiança nele, porque ele sabia das capacidades que Deus tinha colocado nele. E aí, ele foi lutar contra o Golias, né? Vocês talvez já conhecem a história, tanto que o rei falou, então, coloca as minhas armaduras, colocou as próprias armaduras dele, do rei, em Davi. Só que como Davi era magrelinho, eu não lembro quantos quilos pesava, acho que era 60 e poucos quilos, uma coisa assim, as armaduras do rei, eu não tenho certeza do peso exato, gente, mas era tão pesado que Davi não conseguia andar com aquela tralha toda. E aí ele falou, não, deixa, te arrancou tudo, não consigo usar isso daqui, deixa que eu vou, né, do jeito que eu sei, ou seja, do meu jeito e com a confiança em Deus. Então a maior arma que ele tinha era a confiança em Deus. E os irmãos dele ficaram morrendo de inveja, falaram, o que você pensa que é? Ou tipo, né, seu pirralho, o que você tá querendo se aparecer aqui? Vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas. Porque ficaram com ciúmes dele, porque sabia que tinha algo de Deus diferente sobre a vida dele. Eles sabiam que tinha um brilho de Deus sobre a vida deles. E o interessante, gente, é que eram irmãos de sangue de Davi. Então, às vezes, as pessoas que mais podem nos machucar ou até torcer contra são os mais próximos. E tá tudo bem, tá tudo bem. Quanto mais luz a gente tem, eu costumo falar, quanto mais luz a gente tem, mais insetos vêm, né? É como se eu ligar essa lâmpada aqui, o que acontece? Vem insetos na lâmpada, eles gostam da luz. Então, tava tudo certo. E aí, Davi, o que ele fez? Foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas, ele tinha uma funda que girava aquela pedrinha e tu tacava tipo um estilingue, mas era um objeto que ele rodava a pedra e jogava. E ele tava tão acostumado a fazer isso que ele falou, não, foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas e aí o gigante começou a tirar sarro dele. Tipo, você vem a mim, tipo assim, por acaso eu sou um cachorro que você vem contra mim com pedrinhas? E imagina, o cara gigante, todo cheio de armadura, com espada, com tudo. Davi olhou pra ele e eu acho lindo que fala que Davi correu em direção a ele, correu! Ele não ficou tipo, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir derrotar esse gigante? O que vai ser de mim agora? Fala que ele correu em direção, olha a ousadia de Davi, gente, olha que lindo, olha como ele trouxe na memória as vitórias que ele já tinha tido. E daí ele falou assim, olhou para o gigante e falou assim, você vem a mim com espada, com escudo, com armas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí fala que ele rodou a funda lá e tuf, na primeira pedrinha ele acertou bem no meio da testa, ou seja, o gigante estava de capacete, mas bem na fendinha aqui foi onde a pedra atingiu o gigante, ele tombou. Davi foi lá, pegou a espada do gigante mesmo, cortou a cabeça, entregou pro rei e ele venceu a guerra, se tornou um dos maiores reis de Israel. E é claro que ele passou um processo muito grande até se tornar rei. Ele tinha 17 aninhos quando isso aconteceu, quando ele matou o gigante. É aproximadamente isso, gente. Eu não tenho certeza se é 17 anos, mas é por aí.
Então, com 17 aninhos, ele não tinha experiência nenhuma com guerra, ele não tinha experiência nenhuma em derrubar gigantes, ele tinha tido com o urso, com o leão, e ele foi, mas ele foi na força do Senhor. E o que eu quero te dizer com isso? Para você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Sabe aqueles momentos onde você menos entende as coisas, é quando mais Deus está agindo. Aqueles momentos que parece que nada está acontecendo, é quando Deus mais está agindo, porque Deus, ele age no silêncio. Deus, ele trabalha no silêncio. Uma vez eu vi uma frase que fala assim, quando o aluno está passando por uma prova, é quando o professor fica em silêncio. Então, assim, no silêncio de Deus, quando parece que ele não tá vendo nada, que ele não tá nem aí pra você, que ele não tá te respondendo, que as coisas não estão acontecendo, é quando ele mais tá fazendo. E nesse momento você não deve se enfraquecer, você não deve perder a tua fé. É nesse momento que você tem que colecionar as tuas vitórias. É nesse momento que você tem que se lembrar e trazer na tua memória tudo aquilo que te dá esperança, porque isso vai te fortalecer e isso vai te dar forças para você passar por aquilo que você tá passando agora. Tem coisas que a gente não entende, por que a gente tá passando por isso. Uma vez, muito tempo atrás, logo que eu abri o canal no YouTube, eu contei uma parábola, as pessoas gostaram muito, se identificaram muito com essa parábola que fala de um rei que ele foi caçar e ele levou o seu servo junto. E esse servo era um homem muito fiel a Deus e fiel ao rei, muito íntegro e muito grato. Ele viu o lado bom de todas as coisas, tudo ele agradecia, tudo ele dava graças, tudo ele era grato. E, gente, a maior fonte de energia que a gente pode ter é a gratidão. Você pode ver que uma pessoa grata, uma pessoa que tem gratidão, ela tá sempre animada, ela tem uma força, ela tem uma energia. E as pessoas que não são gratas, elas geralmente não têm força, não têm energia. E esse servo foi caçar com o rei. E aí tá, eles estavam lá caçando e tudo, o servo agradecia e todo ele viu o lado bom. E o que aconteceu? Uma fera atacou o rei e arrancou um pedaço do dedo dele. E aí o rei ficou pé da vida, falou que, tipo, olha isso que aconteceu, que não sei o que tal. E o servo, não, rei, olha que legal, foi só um pedaço do dedo, podia ter sido pior, graças a Deus por isso, que bom, gratidão. Você tem que ser grato porque você só perdeu um pedaço do dedo, você podia ter perdido a vida, não sei o que. Aí o rei ficou muito zangado e falou assim, você tá falando isso porque não é o teu dedo, é o meu, e mandou prender esse servo. Enfim, o servo foi preso e em tudo ele dava graças, em tudo ele tipo, tô aqui na prisão, não sei porquê, mas algum propósito tem que vai converter para o meu bem. Porque quando você tem fé, quando você acredita, você sabe que até as coisas contrárias, elas vão contribuir para o teu bem. Gente, eu já passei cada coisa na minha vida que na hora que eu tava passando, eu também não entendia por que aquilo estava acontecendo, mas tudo aquilo que parecia algo ruim, tudo aquilo se converteu para o meu bem. Porque a Bíblia fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fala algumas coisas, fala todas as coisas. E quando Deus fala todas, Deus fala todas. Então até aquilo que parece assim, uma tragédia, que parece que tudo contrário, que tá dando tudo errado, tudo isso vai converter pro teu bem. E as coisas depois na tua vida não teriam dado certo se aquilo lá não tivesse dado errado. Às vezes muitas pessoas saem do nosso caminho e aí você sofre com isso, ou um relacionamento termina, uma amizade, e você sofre, e às vezes é Deus tirando do teu caminho as pedras de tropeço, é Deus limpando o teu caminho para que você possa voar, sabe? Porque algumas pessoas são âncoras que ficam te puxando para baixo, que ficam te puxando para trás. Eu orei esses tempos para Deus e falei para Deus tirar, porque Deus conhece o coração, né? Às vezes a gente vê só a aparência e Deus, ele conhece lá no íntimo do coração. E eu orei e falei assim, Deus, remove do meu caminho aquelas pessoas que são pedras de tropeço, aquelas que o Senhor vê o coração, que tem uma aparência do bem, mas que esconde um coração mau. Até Salomão, ele fala assim, cuidado com os bajuladores, porque que eles vêm com uma voz mansa, mas eles escondem um coração mau. E às vezes a gente, por falar, não, imagina, não querer pensar mal, às vezes a gente não consegue ver isso, mas a gente precisa escutar a nossa intuição, entregar para Deus e confiar. E quando eu fiz essa oração, pessoas começaram a sair da minha vida, coisas começaram a acontecer e eu comecei a ver coisas que antes eu não via, sabe? Eu não enxergava. Então assim, ele falou que ia fazer uma limpa na minha vida, ele fez, mas por outro lado, ele trouxe outras pessoas que têm agregado muito valor na minha vida, pessoas do bem, pessoas que têm me ajudado a crescer e não âncoras que me puxavam para baixo.